fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia, está começando aí o nosso programa Devocional Maná do Sul. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Estamos iniciando aí mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Desejamos aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. O mês de março termina amanhã. E essa semana já está começando aí o mês de abril, né? Então, que Deus abençoe aí e dê uma semana abençoada, produtiva a todos os nossos queridos irmãos. Você aí que já está no serviço, acabou de chegar no serviço aí, está arrumando as coisas aí para iniciar a semana, ou quem sabe você ainda está no trânsito, indo aí para o trabalho. Tem gente aí que já está saindo de casa essa hora. E também para os nossos queridos ouvintes que vão sair daqui a pouquinho aí. Tem gente aí que vai sair daqui a uns 20, 30 minutos. Está com a mão na xícara aí, tomando o seu cafezinho, escutando aí o programa Devocional Maná do Sul. Um grande abraço aí a todos os nossos queridos irmãos e amigos ouvintes. Vamos aí iniciar nosso programa. A gente sempre começa aí com um louvor para já alegrar aí a gauchada. Vamos ouvir aí um belo louvor, em seguida nós estamos de volta, direto aí para o nosso devocional do dia. Ainda de madrugada saio coiçando os tição e bebendo a tradição num porongo bem cevado. No pinho bem afinado desato uma prece em canto, pedindo ao patrão santo que o dia seja abençoado. Sou um cristão de campanha, vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. O dia já vem clareando, eu calço bota e espora, porque no romper da aurora a lida separa a bruta. Nisso meu pingo me escuta e relincha no galpão, como quem faz prontidão pra sair em recoluta. Sou um cristão de campanha, vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz.
mangueirão aporreado, bufando de cola erguida, de crina grossa e comprida, sabe que o dia promete. Pois do mal eu faço um frete, por mais veaco que seja, pra me levar pra igreja ou pra deixar boi no brete. Sou um cristão de campanha, vida chucra e sem vício, bem forquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. Meu cusco segue comigo, farejando aqui e ali, pois desde cedo aprendi que um cachorro é um amigo. E no meu viver prossigo, domando, tocando tropa, chapéu quebrado na copa, conservo o sistema antigo. Sou um cristão de campanha, vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. Vai um abraço da banda Obras do Rei pro nosso amigo Negão Gaiteiro, compositor dessa baita marca gaúcha, lá de Lomba Grande. Um abraço, meu irmão, tamo junto e não afrouxemos. Tá aí, acabamos de ouvir aí um belo louvor gaúcho, bem marcado, né? E Banda Obras do Rei, né? Banda Obras do Rei tem aí um louvor bem compassado, e que Deus abençoe aí os nossos queridos irmãos, essa banda tão querida, e hoje cantando aí, né? Cristão de Campanha. Aí fica a dica de hoje, Banda Obras do Rei, Cristão de Campanha. Bem, queridos irmãos, vamos diretamente aí para o nosso estudo bíblico dessa segunda-feira. E hoje nós estaremos ainda falando um pouquinho da pessoa de Jesus. Jesus, ele é especial, Jesus, ele é exclusivo. Não existe ninguém igual a Jesus, né? Não tem nenhuma outra personalidade igual a Jesus. Jesus, ele é exclusivo, separado de todos os demais. A história de Jesus é diferente e o testemunho de Jesus é diferente. As suas obras, elas são incomparáveis com qualquer outro homem. E nós estamos estudando aí para ver, né, a exclusividade de Cristo. E hoje nós vamos continuar falando, né, sobre a pessoa de Jesus, como ele é diferente, como ele é separado, né? A santidade, na verdade, nós estamos estudando a santidade de Jesus, né? E vamos estar investigando um pouquinho da pessoa de Jesus dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, né? Vamos ver como que a Bíblia apresenta a pessoa de Jesus. Vamos ver aí se a Bíblia apresenta Jesus como um simples profeta, né? Tem lá Ezequiel, Jeremias, Joel, Abacuque, né? Samuel, Moisés, são todos profetas, né? A Bíblia diz que Abraão era profeta. E vamos ver se Jesus, ele é só mais um profeta, né? Porque tem gente que diz aí, tem religiões que diz que Jesus é simplesmente mais um profeta, mais um homem santo, né? Mas vamos ver o que as Escrituras, elas testificam de Jesus.
vamos ler, né? E vamos procurar entender como as Escrituras apresentam Jesus. Tá? Bem, então nós, ao estudarmos as Escrituras, ou seja, ao lermos as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, a gente lê lá todo o Antigo Testamento e lê todo o Novo Testamento, já nos salta aos olhos uma coisa diferente. Porque Jesus, ele é singular, não tem nenhum outro profeta igual a Jesus, não tem. Não tem nenhum outro personagem da Bíblia que chega perto de Jesus. Por quê? Por que Jesus é singular? Por que Jesus é uma figura separada das demais, né? Por que ele ocupa um espaço único dentro das Escrituras? Inclusive, ele passa a ser o centro da narrativa bíblica, né? Por quê? Porque ao analisarmos a história, o desenrolar da narrativa bíblica do Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento conta a história de Israel, conta a história da formação do povo de Israel. A Bíblia, desde Gênesis, ali no capítulo 12, já começa a contar a história de Abraão, que é a semente de Israel. Então a Bíblia, desde lá de Gênesis, no iniciozinho de Gênesis, começa a contar a história da nação israelita. O Antigo Testamento basicamente conta a história da nação, conta a história de Israel, né? Só que daí o leitor bíblico inicial, quando ele começa a ler o Antigo Testamento, ele acha que aquela narrativa é simplesmente a história simples, é a narração da história de Israel. Só que quando nós entramos no Novo Testamento, ali em Mateus, já no capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus. E quando a gente começa a olhar a genealogia de Jesus, a gente começa a repassar todos os personagens do Antigo Testamento. E a gente, toda a ascendência de Jesus, né, tá lá no Antigo Testamento. Então, em Mateus, ele é apresentado como o filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, ele é o herdeiro da promessa messiânica. E em Lucas, por exemplo, né, ele segue a genealogia e vai até Adão. Não existe nenhum outro homem, né, que possua a sua genealogia até Adão. Então, isso ajuda a entender por que tantos personagens do Antigo Testamento aparecem como parte de uma história que se refere a Jesus. Por exemplo, né, já falei Davi, né, a genealogia está dentro da genealogia de Jesus, só que Davi tem ali Boaz, Obed, Jessé, até a prostituta Raabe lá de Josué, né, tá ali. Ela é mãe de Obed, né, avô de Davi. Então nós começamos a olhar que aqueles personagens da história de Israel não é só os personagens da história de Israel, são os personagens da história da família de Jesus, né? É claro que o Antigo Testamento, não é que todos os personagens fazem parte da família de Jesus, né? Alguns personagens eles estão ali contando alguma coisa daquele momento histórico, mas a narrativa vai passando linearmente contando a história de Israel, mas ao mesmo tempo dentro da família da árvore genealógica de Jesus. Ou seja, quando a gente termina de estudar o Antigo Testamento, nós vemos que a história de Israel se confunde com a história de Jesus, com a história do Messias, né? Então Jesus ele passa a ser o centro da história de Israel. Ou seja, Jesus é o centro do Antigo Testamento.
porque ali está passando toda a família ascendente de Cristo, ascendente do Messias, né? Então, quando a gente se estuda Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e a expectativa profética do reino, está se estudando o caminho histórico, teológico pelo qual a esperança messiânica ela foi anunciada e revelada, né? Como eu falei, né, nem todo personagem do Antigo Testamento é ancestral de Jesus. Mas a narrativa de Israel, como povo da aliança, prepara todo o cenário do seu anúncio e da sua chegada, né, da chegada do Messias, que se cumpre em Jesus. Então, nós olhamos ali e vemos que Jesus, ele é o centro das Escrituras. O Novo Testamento fala só de Jesus. O Novo Testamento é o nascimento, os ensinos, a morte de Jesus e a igreja formada por ele, né? Então, o Novo Testamento é Jesus puro. E o Antigo Testamento é a família de Jesus pura. Ou seja, Jesus é o centro da Bíblia, é o centro das Escrituras. Não tem nenhum outro profeta que é assim. Os outros profetas, ele tem início, meio e fim, e acabou, encerra ali a contribuição dele, passa para outro profeta. Agora, Jesus não. Jesus é o centro de toda a narrativa, porque toda a família passa por ele, né? E se fala, por exemplo, de Moisés. Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Só que ele acabou lá o ministério dele lá e já vieram os reis, vieram os sacerdotes e ele ficou lá para trás, né? Davi também foi o maior rei de Israel. Então Davi, ele é central também no Antigo Testamento, mas tem a história antes de Davi e depois de Davi encerra o ministério dele. Só que Jesus, ele está em toda a história. Não acaba. Jesus, ele é o centro, porque de Jesus Davi escreveu, de Jesus Abraão falou, né? Ou Deus falou para Abraão: olha, de ti virá, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, a semente de Abraão, né, que é Jesus, e por causa de Jesus todos os homens são abençoados. Então nós vemos que Jesus, ele é singular, né? A genealogia de Jesus é singular, não tem ninguém igual, né? Nós vemos que várias culturas antigas, né, preservam as linhagens reais, sacerdotais, familiares. Nós vemos ali pela história, a história conta que muitas culturas antigas escreveram as genealogias de reis, né? Mas nenhuma genealogia chega perto da genealogia de Jesus. De ele escrever até a criação do mundo, até chegar em Adão, não, só Jesus. Não tem outro rei, faraó, que vai ter uma genealogia que chegue perto da de Jesus. Jesus é exclusivo, Jesus é... E está registrado. Se você tem dúvidas, você quer saber. Não sabia que a Bíblia registra a genealogia de Jesus até Adão, claro. Pega Lucas e leia ali Lucas capítulo 3, tu vai ver o que está escrito ali. Genealogia de Jesus, voltando para trás até Adão. É coisa tremenda, né? Mas Jesus, ele não é só o centro da história de Israel. Jesus é o centro da história humana também, no sentido cronológico. Nós vemos, né, por exemplo, a contagem da história, o calendário gregoriano, né, Papa Gregório XIII, ele difundiu, né, o nosso calendário que nós conhecemos hoje. Claro que Jesus ali não é o ano zero, né, mas Jesus passou a ser um marco da contagem, antes de Jesus, depois de Jesus. Então, alguém dizer que Jesus não é importante, mas como que não é importante? Que anos que nós estamos? Jesus foi só um personagemzinho lá que morreu, um profeta simples lá que morreu lá, coitadinho. Sim, mas que ano que nós estamos?
Ah, nós estamos no ano 2026. 2026, por que é 2026? Por que não é 20 mil? Por que não é 10 mil? Não, é porque é 2026 depois de Cristo. Ah, quer dizer que ele foi um homem tão simples que hoje nós estamos contando os anos, tendo Jesus como referência, esse homem tão simples que ninguém dá bola. Ou seja, não tem como explicar isso, né? Ele é tão... Já pensou assim, ó, um homem tão simplesinho, tão humildezinho, tão pobrezinho, né? Ser tão simplesinho que a história humana se baseia no nascimento dele, antes dele e depois dele. Ele intervém na história humana. Ele não tem outro. Não tem outro. Nem Moisés, ninguém conta os anos pela vida de Moisés, nem Maomé, nem sei lá quem outro aí. Não existe outro homem igual a Jesus para marcar a história humana no sentido cronológico, né? Então ele é singular até na história, né? E fora a contribuição cultural que Jesus e a história de Israel, que é a história dele, a história da família dele, a contribuição cultural, jurídica, né? Artística, contribui para o nosso mundo de hoje. Se tira Jesus e tira as escrituras e toda a contribuição cultural, olha, sobra pouca coisa, hein? Se tirasse a Bíblia e toda a história bíblica da história humana, ia sobrar pouca coisa. Apesar de alguém dizer assim, mas a gente não tem só Jesus, a gente, por exemplo, as nossas leis têm influência romana, grega, né? Mas e da onde que veio a filosofia deles, né? Da onde veio o negócio, o estudo de almas? Se a Bíblia diz que vieram só de uma família, né? Noé, a história conta que veio Noé e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E a Bíblia diz que esses 3 povoaram, um ficou pro lado da Europa, outro foi pro lado do Oriente, né? E outro desceu para a África. O Sem, né, criou de Sem, os filhos de Sem vieram os semitas, todo aquele povo oriental, de onde veio Abraão, e depois Cã, que foi amaldiçoado, né? E Jafé, que ficou mais para o norte. Daí vieram todas as famílias. Daí vieram os gregos, os romanos, os espanhóis, vieram, né, dos 3. Né? Então é muito difícil tu tirar Jesus da história, da contribuição filosófica, da contribuição cultural, da contribuição religiosa. Então, Jesus passa a ser o centro da revelação de Deus. Não tem saída, né? Jesus é especial, diferente. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher, não tem nenhum rei, nenhum sacerdote. Não tem nada igual a Jesus. Jesus, ele é exclusivo. Jesus é especial. Deus abençoe com esta palavra. Nós seguimos aqui falando sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, o quanto que ele é diferente, o quanto ele é singular, o quanto que ele é exclusivo, né? E serve aí para nós meditarmos, né, nos outros personagens, em tudo que nós conhecemos, e olhar para Jesus e ver aí o quanto ele é diferente, né? O quanto ele é especial, o quanto ele contribui não só para a cultura judaico-cristã, né, mas o quanto ele contribui no mundo inteiro, seja aí na nossa civilização antiga, quanto também a nossa civilização moderna, o quanto nós fomos
e somos influenciados pela pessoa de Jesus, pelo ministério de Jesus e pela Bíblia Sagrada. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por esse final de semana abençoado que tem nos concedido. Te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a tua benevolência, a tua misericórdia. Vem, Senhor, dai-nos um dia abençoado, uma semana próspera, Senhor, diante de Ti. Cuida de nós, nos livra, Senhor, de todo mal, de todo pecado, de todo erro. Nos livra, Senhor, do homem violento, nos livra do assalto, do roubo, da violência, da discussão, da contenda. Mas que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas. Que a Tua graça esteja sobre nós, sobre a nossa família, Senhor. Sobre os nossos negócios, sobre os nossos empregos, e que possamos, Senhor, ter a Tua bênção, onde botarmos a planta do nosso pé, que Tu esteja conosco, e tudo que botarmos a nossa mão, Tu venha abençoar e prosperar e multiplicar. É o que nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima segunda-feira, se Deus permitir. Até amanhã. Tchau!